Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, o momento da palavra de Deus vai falar de um texto muito conhecido, pregado, falado, mas muito lindo também, que está na palavra do Senhor e que fala muito aos nossos corações, a volta do filho pródigo, a volta daquele que deixou tudo que tinha de bom para ir para as aventuras que o mundo chama, convida. E nós vamos ler o texto que está escrito em Lucas, capítulo 15, que fala sobre dois filhos e o livre-arbítrio, não é? Porque alguém que fale que porque Deus não se envolveu, e porque Deus não fez, e porque Deus não tirou. Mas aqui, através desta palavra, você vai entender também o que Deus quer falar ao teu e ao meu coração. Lucas capítulo 15, versículos do 11 em diante, vai dizer assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Dá-me a minha parte da fazenda, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela cidade, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esta palavra que vem a nós tem acontecido bastante nesses dias. De acordo com as normas da antiga aliança, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança de seu pai. Assim como nos nossos dias, a herança poderia ser dividida antes do falecimento do pai, desde que ele concordasse. A parábola procura enfatizar o livre-arbítrio, ou seja, o poder, a liberdade do ser humano. O que o ser humano pode escolher o ir e o vir. O ser humano também pode escolher tanto o bem quanto o mal. E o filho mais novo tinha liberdade de utilizar a sua parte da herança como bem entendesse. E que ele não podia era exigir esta herança enquanto seu pai estivesse vivo. Lucas capítulo 15 e 12. Neste ponto, Jesus procura nos mostrar os conflitos existentes entre pais e filhos, no que se refere ao cumprimento das regras, desejos, as ambições da juventude. Gastando a herança, é provável que o filho pródigo tenha partido para uma das grandes cidades de seus dias, Alexandria,
Roma, Corinto, Babilônia ou até alguma outra cidade estorteante. Ele transformou toda a sua herança em dinheiro e rapidamente encontrou meios para viver de forma dissoluta, obstinada, sem limites. Nos nossos dias, o seu lema seria sexo, drogas e rock and roll. Era como se ele tivesse um grande cassino de Las Vegas. Jogos, mulheres, bebidas. E a sua lucidez foi destruída por suas fantasias ou por suas vontades. A parábola do filho pródigo procura mostrar com isso que a inexperiência dos jovens e a fantasia criada em suas mentes, se for frutífera para o mal, representam a condição do pecador perdido. Perceba que ele partiu para bem longe de tudo que podia lembrar alguma autoridade, ou seja, ele não queria obedecer ou fazer os desígnios do seu pai. Não queria atender os seus pais. E o seu único compromisso era o de satisfazer o seu ambicioso desejo de pecar. Perceba que esta parábola é uma espécie de resumo. O pródigo partiu para uma terra distante e se perdeu, lembrando da ovelha perdida. Em seguida ele gasta a sua herança e fica paupérrimo ao ponto de estar comendo, aleluia, querendo e desejando a comida dos porcos. Também nos faz lembrar da dracma perdida, de um dia de trabalho que foi perdido uma dracma. Embora o exemplo do filho pródigo, de alguma forma, outras duas parábolas, ele possui uma particularidade. A ovelha perdida e a dracma precisavam ser procuradas exteriormente. No caso do filho pródigo, ele perdeu-se dentro de si mesmo. Seus valores, a sua fé foram sufocados pelos desejos carnais. E isto nos lembra o conselho do apóstolo Paulo aos Gálatas sobre a carne e a colheita de destruição, que está em Gálatas 6 e 8. Além disso, ele nos aconselha a viver dirigidos pelo Espírito e não pela carne, como está em Gálatas 5,16. Vemos no pródigo um claro compromisso com a sua natureza pecaminosa. Quando ele começou a passar as necessidades, aí a sua ilusão, promovida pelo pecado, está se acabando, está se quebrando, porque o homem normalmente só tende a entender a vontade de Deus ou querer fazer a vontade de Deus quando ele quebra a cara, quando ele encontra as adversidades, o que o pecado traz, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele saiu de um grande banquete, de uma casa com tudo, de uma parentela cuidadosa, para estar numa grande fome e escassez que atingiu toda a região que ele estava. E ali onde o filho pródigo estava esbanjando seus bens, mostra que também tudo se acaba quando é tirado de um lugar sem estar tendo reposição. Então o diabo cegou o entendimento do jovem, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4 e 4. Quando seus bens acabaram, amigos, irmãos, as mulheres, a alegria foram embora também, porque pode ver, quando você tem condições, quando você está em cima, aí é claro, é evidente que sim, tem muita gente junto. Mas quando você perde o que tem, quando você gasta tudo que tem, ou seja, cadê os amigos, cadê as mulheres, cadê os queridos que estavam juntos naquela alegria? Ele só deu conta da sua necessidade quando ficou sem nada. Aí era importante a casa do seu pai, era importante a comida, era importante o que ele dantes tinha, que para ele não valia de nada. Veja, estava vestindo, calçando, comendo, vivendo de tudo que havia ali com o seu pai, e de repente endoidou, vamos dizer na linguagem popular,
e se debandou, foi-se embora para o mundo achando que o diabo tem algo a dar. O diabo mostra o pecado como algo muito maravilhoso. E aí as pessoas caem na tentação, são levados por aquele devaneio, aquele momento em que o inimigo tira o valor da família, tira o valor das coisas de Deus, tira o valor dos conselhos dos pais, tira o valor dos conselhos dos mais velhos, e você começa a achar que é dono do seu nariz. Mas quando chega a fome, porque a fome eu vou trazer para os dias de hoje como algo que ele desejou e que trouxe a fome, ou seja, ele queria tanta liberdade, e tudo que ele tinha, que ele gastou, naquele lugar onde chegou a fome, ele começou a perceber que a verdadeira riqueza que ele tinha estava dentro da casa de seu pai, ao qual ele tinha deixado. Só é possível encontrar uma satisfação real em Cristo. O dinheiro passa, a festa passa, essas drogas aí passam, mulheres, sexo, prostituição passa, mas as palavras de Deus, elas não passarão. O homem só estará devidamente satisfeito ou saciado com a presença de Jesus em suas vidas. Não há elementos humanos que possa saciar a necessidade que nós temos direto, esta fome, esta sede de vida que a humanidade possui. Só haverá satisfação através da presença de Jesus. A necessidade daquele filho pródigo levou as partes mais baixas da sociedade judaica. Foi pedir emprego a um criador de porcos, veja. Tinha um lugar, uma fazenda. Ele era, vamos dizer assim, um dos patrões e agora estava desejando as bolotas dos porcos. Veja até onde o inimigo carrega o homem que está sem visão, que não quer o ensinamento, que não aceita o entendimento. Levou para um lugar onde um descendente de Abraão, que estava ali agora, era extremamente vergonhoso passar por aquela situação. E é isso que o pecado faz com o ser humano. Diverte em um certo momento, cria uma ilusão de tranquilidade, abre um buraco na alma, e quando a abertura está grande o suficiente, quando ele já tem você como escravo, ele puxa a cortina e mostra a realidade do que você está enfrentando. Desprezo, perseguição, humilhação, falta de amor, de credibilidade, porque por ser um filho de Abraão, do seio de Abraão, estava agora junto com os porcos para se alimentar. Misericórdia. E quando ele começou a entender, a necessidade do filho perdido aumenta. Ao seu redor não há mais nada, apenas uma riqueza de escassez e comida de porcos. Ou seja, ou ele volta para onde ele saiu, para onde ele abandonou, para onde ele não valorizou, esta é a palavra, ou ele continuaria comendo bolotas de porcos enquanto o dono dos porcos deixasse. Porque nem isso queriam deixar. À medida que sua fome aumentava, seus desejos tornavam menos exigentes. Ele passou a desejar a comida dos porcos, aquela alfarrobeira ou alfarrobas era utilizada como ração para os animais da Palestina. Apenas as pessoas mais necessitadas é que as utilizavam como alimento. Veja em que ponto o inimigo colocou aquele filho. Mas em dada circunstância, ele estava também extremamente, não só com a necessidade material, mas com a necessidade espiritual, a necessidade do amor, a necessidade do cuidado, a necessidade de alguém que realmente se importasse com ele, com o seu bem-estar. E o afeto, o amor de seu pai, o cuidado, estavam agora muito distante, a quilômetros de distância, mas o fazia lembrar
Ele caiu em si. E a escassez, a fome, a ausência de amor trouxe sanidade ao jovem de volta. Às vezes o pai e a mãe, por mais que ame, não pode proteger seus filhos de uma experiência ruim, de uma experiência terrível. Isso nos faz entender que o pecado tira o entendimento que a palavra traz, que o cuidado humano precisa. Agora ele já não é mais aquele jovem inconsequente, agora pelo contrário. As experiências adquiridas pelo sofrimento levaram a fazer uma comparação. Meu Deus, vamos dizer assim na linguagem da gente de hoje. Meu Deus, na casa do meu pai eu tinha até empregados. E aqui eu estou dependendo que alguém deixe eu comer a comida dos seus porcos. O que é que ele está querendo mostrar através dessa palavra? Jesus, ele sempre usava parábolas para que nós entendêssemos a gravidade de uma situação ou ficasse mais fácil de se entender aqueles que o ouviam. E a parábola do filho pródigo procura nesse ponto mostrar a humanidade, que ele não precisava viver naquela escassez de amor, afeto, até mesmo os cuidados, nas coisas cotidianas. Ele começou a entender que o seu pai era cuidadoso e deveria voltar para o mesmo lugar. Assim como Deus é um pai cuidadoso e quer cuidar de nós. Ele tem um lar, ele tem um ambiente de paz preparado para nossas almas, para nossa mente, para nosso corpo. E não é da intenção de Deus deixar você aí onde você está. Ele quer cuidar de nós, ele quer cuidar para que tenhamos de uma forma integral o direito que foi adquirido através da morte de Jesus, de ser filhos, de ser cuidados como príncipes, comer o melhor que há nesta terra. A decisão do filho pródigo, obviamente, era refletir, voltar ao seu conforto, ao cuidado de seu pai, àquela fazenda, mas tinha medo. E já foi logo dizendo, já não sou mais digno de ser chamado filho teu, me recebe ao menos como empregado. Mas ali o jovem foi recebido com um novilho, com uma festa, com uma roupa, com calçado, com anel no dedo, com festa. E volta para a casa de seu pai. E ali começa a mostrar seu arrependimento, começa a dizer da sua vontade de se submeter à maior humilhação possível, que era ser empregado, mas era necessário uma mudança de pensamento. Quando ele volta para a casa do seu pai, vê ali aquele tratamento com ele, aquele cuidado. Muitas pessoas hoje saem da igreja, ouvem as palavras do inimigo, começam a atentar para as festas, as diversões, a prostituição, o erro, e jogam fora todo o cuidado que o Pai bondoso, nosso Deus, tem com suas vidas. Será que você quer hoje sair dessa situação de abandono, parar de comer as bolotas dos porcos, deixar de estar nesta vida de sofrimento e voltar a ter a credibilidade, o cuidado, o conforto, o amor que vem de Deus? Você quer cair em si agora e entender que o seu melhor lugar é nos braços do seu Pai? Que o seu melhor lugar é estar na casa de Deus? Que o melhor é pedir perdão? Então venha, filho pródigo, se arrependa e diga: eu quero voltar para os braços de meu pai. Eu quero voltar para a casa de meu pai. O lugar que eu nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus.